O... Não está ao vivo ainda, né? Para tirar uma dúvida. Anuncio o Rato de uma vez ou... Tá ao vivo, acho que... Está ao vivo, né? Já está, acho. Muito bem, apresentador iniciante tem esses problemas, né? Boa noite a todos, então. Agora estamos ao vivo com mais essa edição do Fórum 360 Live. Hoje o nosso tema é o novo esporte. Então já recebi a orientação aqui de que eu posso apresentar o Gilberto Rato, mas dizer que daqui a pouquinho ele vai se conectar e vai estar conosco. Quem já está participando? Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa escalação aqui. Vou começar pelo que eu estou vendo aqui pela minha tela, da direita para a esquerda. Fala, Giba! Está na ponta hoje, Giba, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Uma posição cômoda. Conhece ali direitinho, né? Boa noite a todos. É prazerão estar falando aí com campeão olímpico e todos os campeões na sua área. Prazerão, Marcelo. Contigo de novo, né? Que faz muito tempo que a gente não se vê. Também. É verdade. Temos mais um campeão olímpico conosco. Boa noite, Rogério Sampaio. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Sempre uma alegria poder participar com você nesses programas e uma alegria também poder reencontrar o Giba. Fazia muito tempo que eu não o via, né? E é sempre uma alegria poder reverenciar um outro campeão olímpico. E temos aqui também os não campeões olímpicos, né, Rodrigo Vicentini? Eu e você. Boa noite. Exatamente, né? Não é porque a gente não tem medalha, mas estamos aqui, né? Prazer estar aqui contigo, Barreto, Rogério Sampaio, Giba. Muito bom estar com vocês aqui para essa noite. O Rato também já está ao vivo conosco, Gilberto Rato. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o contato com ele, só está faltando liberar aí a câmera e o microfone para que ele possa participar. Eu queria fazer com vocês uma primeira rodada de saber como é que vocês têm vivenciado a quarentena. Pode ser na mesma ordem da apresentação, só queria entender como é que vocês estão vivendo aí esse momento. Então, Marcelo, Rogério, enfim, Rodrigo, todo mundo. Eu, na verdade, é a minha terceira quarentena, né? Porque eu estava na Polônia quando começou toda a pandemia. A minha esposa está grávida de 6 meses e meio. A gente já tinha a decisão de que a nossa filha iria nascer aqui no Brasil. Só que acabou que eles fecharam tudo na Polônia e lá realmente o imediatismo é muito rápido, né? Devido à vivência de guerras. A gente acabou ficando preso lá. Mas o embaixador lá da Polônia, ele conseguiu um avião com o governo polonês e a gente conseguiu voltar. Então, assim, foi meio corrido, né? Até pela gravidez da minha esposa, mas seguimos fortes e continuo trabalhando, né? Porque eu sou presidente hoje da Comissão Mundial dos Atletas da Suíça, então estamos com muitas reuniões online, né? Principalmente depois que foi aceito o fundo para os atletas. Acho que poucos atletas ainda sabem disso. A gente está começando a divulgar, tem uma semana só, para ajudá-los nessa pandemia. Então, não para um minuto. Pandemia corrida. E você, Rogério? Olha, desde o dia 18 de março que me encontro nesse isolamento social. Agradeço poder estar trabalhando nesse período. Quantidade de reuniões no dia a dia do COB é muito grande, reuniões não só internas, mas reuniões com as confederações, reuniões com a comissão de atletas do COB, reunião com a Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal. Então, isso toma boa parte do dia. Mas eu estou aproveitando também para fazer uma dieta, fazer um pouquinho de atividade física, né? Realizar algumas atividades que, às vezes, no dia a dia a gente não tem tempo, né? Então, procurando aí cuidar um pouco de mim também. Rodrigo? Para mim tem sido um momento muito interessante, né? A NBA suspendeu os jogos, né? Já faz um bom tempo, já perdi a conta até, enfim, foi a primeira liga a fazer isso. Verdade. E a primeira semana acho que foi a crucial para a gente entender como tocar essa nova vida, e agora eu te falo que eu estou super bem instalado, eu diria. Não estou fazendo a dieta como o Rogério Sampaio comentou, enfim, vou ver se eu começo amanhã, mas está tudo bem, enfim, está trabalhando bastante, tudo bem com a família, enfim, está tudo bem, graças a Deus. Eu, por alguma razão que eu não sei explicar, eu emagreci na quarentena, né? Enfim, são esses fenômenos aí, né? Que a gente um dia vai tentar entender. Gilberto Rato já está conectado com a gente, então eu aproveito para fazer um pacote. Rato, até agora, temos o nosso boa noite e cada um contou como é que tem vivenciado aí esses dias de quarentena. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Espero que agora estejam me ouvindo bem.
Sim. Que bom. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. Agora, a quarentena, na verdade, acho que ela é ruim no geral, mas a gente tem que ser um pouco otimista e ver o lado positivo. Na parte familiar, é óbvio que se aproxima muito mais do teu filho, da tua esposa, e é o lado positivo. E o lado do profissional tem que trabalhar muito para criar essas novidades que vai ser um novo normal em breve aí. Eu acho que essa pandemia veio e temos que aprender alguma coisa com ela para sair ainda melhor. E a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é que dia mesmo, Rato? Essa é a pergunta de ouro. Olha, eu vou te falar, na verdade é uma conjunção dos astros. A gente precisa ouvir, né, o Ministério da Saúde, os indicadores, os números, e as federações, cada localidade está vendo a sua real situação, porque é um país continental, então, enquanto uma cidade está melhor, a outra não está tão bem assim, então precisa desse equilíbrio, e enquanto isso a gente está com cautela, analisando e conversando diariamente com o Ministério para fazer a coisa sempre com muita responsabilidade. São estágios, né? Tem que terminar os estaduais, entender se os estaduais podem terminar, né? Depois saber como é que vai funcionar a questão do deslocamento pelo Brasil, para poder pensar em retomada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, a NBA já conversa bastante sobre a volta, né? Quais são os planos? Esse é um tema que está bem quente para a gente, né? Já tem algumas notas saindo, ainda não oficiais, eu diria, mas o que a gente tem feito, seguindo muito o que o Rato comentou, trabalhado diariamente próximo aos órgãos de saúde, né? Entender a situação de cada estado ali no mercado americano, para entender como que os jogadores vão estar num ambiente seguro, né? Acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem a segurança dos atletas, que é fundamental e crucial para a gente, mas também tem a segurança dos outros públicos, né? Quando eu falo outros públicos, seriam os nossos fãs, seriam os jornalistas, seriam todo o time de imprensa, patrocinadores, enfim, né? Tem um circo todo por trás para você fazer um jogo de basquete ou qualquer esporte, né? Então, a gente está num caminho ali bem propício para essa volta acontecer o quanto antes, né? Acho que em breve a gente deve ter algumas notícias bem boas aí da volta da NBA. O Rogério já tem uma data para trabalhar, né? Ficou 9 de julho? Não, de 2021? Vamos... Não, na verdade, da abertura. Quer dizer, quando eu digo a data, é a que está marcada. Né? Dia 23 de julho de 2021, temos a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Todos esperamos que tenhamos, né? Porque ainda depende de muita coisa. Porque eu ia fazer justamente esse gancho, Rogério. Você tem essa data, mas até chegar a ela, quantas outras datas você vai ter? Quantos outros calendários vocês vão ter que ajustar no Comitê Olímpico, né? Porque muda processo de classificação, cada campeonato tem a sua liga, tem as suas decisões a tomar. Né? Esse tem sido um momento muito desafiador para o Comitê Olímpico do Brasil, né? Diferente das outras modalidades do futebol ou do basquete, o Comitê Olímpico do Brasil lida com 35 modalidades, né? Cada uma com a sua regra, com a sua especificidade. As federações internacionais estão agora finalizando o calendário de competições para o restante do ano de 2020, reajustando o processo classificatório de algumas vagas que ainda não haviam sido definidas para os Jogos de Tóquio. Enfim, nós temos nesse momento, assim como as outras modalidades, que garantir a segurança dos atletas, né? Então, o nosso cuidado agora no retorno aos treinamentos, para que lá na frente a gente possa pensar em competição. E os atletas, Giba? A gente já tem, por exemplo, no caso do vôlei, só para citar uma das muitas decisões aí que foi tomada, foi essa da Superliga aqui no Brasil, de encerrar os campeonatos. E aí depois tem que rever o critério de classificação para os Jogos Olímpicos. Dá para sintetizar o que os atletas estão pensando, ou também isso é muito diversificado, vai da cabeça de cada um? Que informações você tem recebido nesse sentido? Na verdade, Marcelo, assim, para mim é muito difícil falar sobre o Brasil, né? Porque, assim como o Rogério acabou de falar, são 35 modalidades. A gente lida com 222 federações na FIVB, né? lá na Suíça. Então, imagina, você tem que cuidar de todos os continentes, né? Então, é uma ordem up and down,
que você tem que tomar muito cuidado devido à África também, né? Um país, um continente com vários países. Então a gente está tendo esse cuidado bem direitinho, mas sem ter a segurança, como todos colocaram, né? Até um exemplo que eu vi outro dia no jornal que eu achei bem engraçado. O técnico, quando o futebol voltou na Alemanha, né? Acho que o meu xará aí pode falar também. O técnico saiu para comprar uma escova de dente, ficou 14 dias preso, não pôde nem dirigir o time. Está mais ou menos assim mesmo. A gente está com um cuidado muito grande. Na fase de classificação, os times da quadra já estão todos classificados, todos os pools já estão armados. Faltou algumas vagas no voleibol de praia, aonde a gente está vendo como vai fazer depois que tudo voltar ao normal. Porque para todos nós aqui, ficar em casa durante a quarentena tem lá os seus desafios, né? E eu sempre faço muita questão nos nossos debates no Redação Sport TV de separar pandemia de quarentena, né? A pandemia é o que está acontecendo na sociedade como um todo. A quarentena é uma experiência que cada um está vivendo da sua maneira, né? Existe a quarentena privilegiada, e eu acho que todos nós aqui podemos nos considerar nela, né? Costumo dizer que é o seguinte: se você tem internet boa e delivery e pode trabalhar da sua casa, você está no lado privilegiado da quarentena, né? Você vai poder fazer algum outro tipo de reclamação, mas vão ser coisas muito pequenas diante do que está acontecendo na sociedade, né? Mas o atleta tem um desafio particular, né, Giba? A atividade do atleta, quando ela fica restrita dentro de casa, mesmo que o atleta, que a gente esteja falando daquela pequena fração dos atletas que tem boas condições financeiras, que mora, por exemplo, numa casa com piscina, com quintal, mas é diferente, né? O atleta precisa do contato com outros atletas, né? O treinamento é diferente. Sem dúvida, mas isso, acho que até os atletas olímpicos, vão colocar o time do Brasil olímpico, né? Atual campeão olímpico. Eles têm um conjunto muito bom. Eles precisam realmente estar muito bem fisicamente. E hoje, a tecnologia, a medicina e a preparação física, assim como a nutrição, avançou muito. Então, tudo que eu estou vendo dos atletas, todos eles estão fazendo uma parte física muito grande, estão inventando um monte de muitos treinamentos, né? Tem até um que eles colocaram uma prancha assim, ele mesmo ataca na prancha para poder recepcionar, levantar. Então, cada um está criando a sua maneira um modo de se manter, né, muito bem fisicamente, principalmente. Tecnicamente, acho que a melhor coisa, o Rogério está aí para falar, a melhor coisa foi o adiamento das Olimpíadas, porque realmente os atletas não iam ter a condição técnica de se apresentar como se deve numa Olimpíada. E agora é torcer para que volte o mais rápido aí, para que eles possam de novo estar juntos. Quem está mais próximo de voltar aqui é a NBA, né, Rodrigo? E o nosso tema hoje é o novo esporte, né? Tem o futebol alemão aí para usar como um parâmetro de coisas novas que estão acontecendo. Algumas aqui no Brasil a gente já está tristemente acostumado, que é, por exemplo, o estádio vazio, né? Vários clubes brasileiros já foram punidos tendo de jogar no estádio vazio por um motivo muito ruim, que é a violência das torcidas. Então a gente pelo menos tem aquela referência. Agora, o protocolo muda, tem várias coisas que vão mudando. A NBA já está com o pacote fechado nesse sentido. Você está falando aí que a data já está para ser anunciada, né? Então, todo o protocolo de saúde, do vestiário até a quadra, já está elaborado? Está em work in progress, eu diria, né? Isso está sendo desenhado com muito cautela, né? Até porque a realidade de cada franquia é muito diferente, né? Então, o ciclo ali do Covid nos Estados Unidos está muito diferente, né? Quando você pega Nova York, que a gente tem 2 franquias, está totalmente diferente do que você vê em outros estados, né? Então, acho que o desafio que a gente tem é conseguir juntar as franquias, caso realmente seja tomada a decisão da volta da NBA, aonde a gente consegue colocar as franquias de maneira que a gente consiga deixar uma maneira igualitária e protegendo todo mundo num cenário só. Então, enfim, tem muitos pontos ainda a serem ajustados, né? Aonde deixar, onde que não tem risco, né? Lembra que, né, o Giba, como atleta, colocou bem, né? Quando você pensa em pegar um atleta, tirar ele da cidade natal, jogar para um outro lugar, longe da família, tem gente que vai adorar, tem gente que vai odiar, enfim. Então, como equalizar esses desejos dos jogadores para eles falarem, ok, a partir de agora eu vou tocar a nossa temporada com os outros adversários aqui sem ter nenhum risco, né? Porque tá todo mundo junto. O Rato, hoje, definir o protocolo é o que toma mais o tempo de todo mundo que trabalha na CBF? É tentar entender como o futebol vai voltar, mais até do que definir quando? Na verdade, também e é um dos grandes trabalhos.
Eu acompanho aqui de perto o presidente, quem está comandando muito essa área é o Pagura, Dr. Pagura, e o Manuel Flores, diretor de competições, e eles fizeram uma espécie de um encontro, quase diário, com os médicos, fisioterapeutas de todos os clubes, de hospitais e tal, para começar a entender essa parte clínica. E, obviamente, a gente fica atento no que aconteceu no alemão, o que funcionou, o que não funcionou, para daí começar a se adaptar. Então, eu acho que o trabalho que o Pagura fez com todo mundo da área médica está bem evoluído, acho que está muito próximo. Querendo ou não, o pessoal até cruzaram com a gente, Marcelo falou, pô, mas CBF está parada, não tem jogo. Pelo contrário, a gente está trabalhando o dobro, porque tem que deixar tudo pronto, e as 20 competições vão começar, espero que as 20, quase que juntas, e normalmente eram mês a mês a gente ia soltando. Então, imagina esse preparativo para soltar tudo junto, com normas, com protocolos de saúde, de segurança. Então, esse trabalho hoje está muito, muito denso, muito profundo aqui na CBF. Já tem pergunta chegando aqui pelo nosso chat. A primeira que eu vou fazer é da Desirê Emanuele Gomes dos Santos, e é para o Rogério. Ela quer saber o seguinte: os atletas que estavam classificados para Tóquio têm a vaga automaticamente garantida, ou isso ainda precisa ser validado pelas entidades internacionais e pelo COI, Rogério? Olha, todos os atletas que estavam classificados até o início do enfrentamento à pandemia têm a sua vaga garantida. O único atleta brasileiro que teve a sua vaga confirmada antes desse processo de isolamento e que depois essa vaga não foi confirmada é o rapaz do karatê, que é o Vinícius, e inclusive o COB já entrou em contato com o Comitê Olímpico Internacional, demonstrando sua insatisfação com esse posicionamento da Federação Internacional de Karatê, e vamos brigar pela vaga desse atleta que já havia sido confirmada pela própria Federação Internacional de Karatê. Mas todos os outros têm a sua vaga garantida. Agora, alguns critérios de classificação que ainda não estão completos vão mudar, né? Exatamente. Aquelas vagas que estavam em aberto e que não haviam sido garantidas pelos atletas, as federações internacionais estão mudando as regras de classificação, mas não altera a classificação daqueles que já haviam garantido a vaga. Giba, tirando aquele começo da carreira ali, quando joga só para os pais e eventualmente para um ou outro amigo, né? Depois, na sua carreira profissional, você enfrentou em algum momento essa situação de jogar com o estádio totalmente vazio, só ouvindo mesmo os jogadores e a equipe? Não, né? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, até porque eles que fazem o espetáculo, né? A gente está ali, claro, para jogar, eles vão ver, mas o que seria de um estádio vazio, né? Como você falou, vocês viveram algumas vezes no futebol, eu não presenciei, toda vez que eu fui estava pelo menos quase cheio, e deve ser bem é o que você falou, vai ser criado um novo mundo esportivo, né? Devido a todos esses critérios que vão precisar ser analisados, como o Gilberto mesmo falou. E a gente está vendo aí muitos lugares do mundo, né? O futebol inglês mesmo, os repórteres fazendo perguntas se o Covid passa pela luva do goleiro quando pega na bola e o cara dá uma cabeceada. Então, assim, são perguntas mil que nós temos que analisar. E realmente o esporte vai mudar o jeito como o público vai ver o esporte até com que achem a vacina. E isso vira agora... Se você me permitir, claro. Eu vou dizer que os grandes atletas gostam de muito público, né? É difícil você ter um desempenho memorável, inesquecível, numa competição que não tinha público. Eu não me lembro, pelo menos, né? Eu sei que o Marcelo lembrou de alguns jogos sem público, né? Isso acontece no futebol, em outras modalidades eu não me lembro, mas assim, eu não consigo imaginar um grande desempenho sem a plateia, sem o público, né? Eu sempre acho que o grande atleta ele gosta de gente ali torcendo, vibrando. Isso ajuda no desempenho do grande atleta. O New York Times... A energia, né, Marcelo? Desculpa te cortar só. Não. Até eu lembro de um caso, Rogério, você comentou, né, dos pais, né? Eu estava no Maracanãzinho jogando, minha mãe começou a me chamar pelo nome, Gilberto. Mãe, são 12 mil pessoas, como você quer que eu discute? Eu estou escutando a energia do lugar, mas não dá para discutir. Você que não faça isso de novo. Mas, enfim, coisa de novo. Olha aqui, só para deixar estabelecido aqui que quem pode e deve ser interrompido sempre sou eu, tá? Eu é que eu não posso interromper vocês, porque
fazer, né? Eu tenho que fazer a bola girar entre vocês. Isso vira também, a arquibancada vazia, vai virar também um desafio para as ligas, né? Queria ouvir o Rodrigo e o Rato sobre isso. É até curioso, a gente estava debatendo outro dia na redação, que durante muito tempo a gente falou como o esporte foi migrando do estádio para a televisão, né? A televisão parecia ter se tornado a razão de ser do esporte. O esporte era feito para a televisão e agora, por vias muito tortas, a gente está voltando a parar para pensar na importância que o público tem, né? Que o público ao vivo tem na realização do evento, né? Existem estratégias, eu vou começar pelo Rodrigo e passar para o Rato. Já dá para pensar em alguma coisa para substituir, para compensar? A gente viu algumas iniciativas sendo tomadas, né? Mas vocês acreditam que vai funcionar ou talvez o melhor seja mesmo assumir, esse é um momento diferente, não tem público e daqui a pouco a gente volta? Ayrton, eu acho que você fez uma colocação muito interessante, né? Que o esporte era feito para a TV. Eu acho que o esporte agora vai ser feito pelo fã. Eu acho que essa que vai ser a virada de chave, né? Então, espero que o novo normal aconteça rápido, né? Enfim, não tem nada melhor que você poder ver um grande espetáculo esportivo, independente da modalidade, com seus amigos, com a sua família, você torcendo pelos seus craques. Eu acho que esse novo normal, a gente vai enfrentar essas restrições de segurança, efetivamente, né? Qualquer negócio vai ser impactado por isso, mas eu acho que a tecnologia vai ser chave nessa história, né? Por isso que eu falei que quem vai fazer o esporte vai ser o fã, né? Então, os atletas jogam para o público, eu acho que o público de casa ele vai conseguir ter uma experiência através da tecnologia cada vez mais imersiva dentro das arenas, né? Acho que isso que vai inverter, né? Acho que tem muita coisa aparecendo aí que já está sendo testada, e eu acho que isso, tanto para entretenimento quanto para esporte, isso vai ser uma realidade, né? Rato, no futebol europeu já tivemos drive-in, DJ de barulho de torcida. Você viu? Já tivemos até um estádio que reproduziu um ambiente como esse nosso aqui, né? As caras dos torcedores apareciam, né? O que a gente pode pensar nesse sentido para o futebol brasileiro? Tem também time comercializando lugar na arquibancada para botar foto do torcedor, né? Vocês já começaram a pensar sobre isso? Vai ficar por conta de cada clube? A CBF pensa em algum tipo de atividade? A gente, na verdade, tem várias competições. Então, quando a competição for nacional, obviamente o mandante, a gente vai dar o suporte para todos os clubes, mas o mandante ele trabalha essa recepção, o estádio é deles nesse momento, nessa parte da torcida. Só que tem o da seleção brasileira também. Então, a seleção brasileira, querendo ou não, esperamos no segundo semestre, está disputando eliminatórias. E eliminatórias no Brasil é muito importante o torcedor. Igual meu xará disse ali, do caso da mãe dele e tal, é verdade. A gente olha pelo lado do fã, eu também acho, eu concordo com o Rodrigão. Eu acho que vai mudar, a experiência é outra, o fã vai comprar lugar na cadeira, o clube vai colocar o som do gol para melhorar e vai colocar uma câmera exclusiva em cada lugar, que quem pagar os R$5 a mais vai virar a câmera, ele vai ter uma visão exclusiva, vai ser tudo legal, vai ter várias saídas legais. Só que eu acho que o atleta, ele precisa do calor. Ele vai jogar bem demais, mas eu acredito que o calor humano, esse é complicado substituir. Talvez financeiramente, com um monte de saídas, melhore, e isso a gente está trabalhando e ajudando, e sempre em conversa com os clubes e tudo mais. Agora, o calor humano não tem preço. O calor humano é o calor humano. Isso daí é só o ídolo mesmo, Giba, eles que sabem isso daí. Isso daí eu acho que não tem como substituir. Rogério, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que já tomaram uma decisão radical, né? É o primeiro adiamento da história dos Jogos. O que a gente já teve foi cancelamento, né? Edições por causa das grandes guerras não foram disputadas. Pela primeira vez tem esse pulo no calendário de um ano para o outro, e muito já se debateu sobre o que ainda pode acontecer daqui até lá. Está parecendo um prazo curto ainda, um ano, né? Lógico que a gente espera que isso possa se resolver o mais cedo possível, né? Quando a gente começa a debater esses temas, eu sempre digo o seguinte: por mim, acaba agora, né? Se tiver tudo seguro, vamos embora. Eu saio de casa, papapota, sai de casa, vamos para a rua, vamos ver jogo, vamos encontrar os amigos, vamos para a praia, mas isso tudo tem que acontecer com segurança, né?
existe algum debate sobre realizar os Jogos sem torcida ou o Comitê Olímpico Internacional não quer entrar nesse tema por enquanto? Olha, nós temos feito reuniões com o Comitê Olímpico Internacional quinzenalmente, né? E, por enquanto, esse tema não veio ao debate ainda, né? Eu acho que o público é algo muito importante para a disputa dos Jogos Olímpicos, né? Pessoas vindo do mundo inteiro se confraternizando, né? Vivenciando aquela experiência que é única dos Jogos Olímpicos, e isso ainda não entrou no debate. Isso não quer dizer que daqui a pouquinho, ali na frente, passe a fazer parte de alguma discussão. Eu acho que o investimento do Japão na organização dos Jogos Olímpicos é muito grande, e tudo aquilo que tiver que ser feito para que os Jogos aconteçam, eu tenho certeza que será feito. E você e o Giba já viveram essa experiência. Os Jogos Olímpicos têm uma concentração de atletas na Vila Olímpica que equivale a um estádio lotado, né? Você tem 10 mil atletas circulando dentro da Vila Olímpica. Então, se chegar à conclusão de que não é possível reunir 10 mil pessoas dentro de um ginásio olímpico, eu acho que também vai chegar à conclusão de que não dá para ter os Jogos. Porque os atletas podem ficar ali, 10 mil pessoas no mesmo ambiente, e o torcedor não. Eu entendo que talvez, em relação aos atletas, você consiga ter um controle, né? Agora, em relação ao público que vem do exterior, é um volume muito maior de pessoas e uma dificuldade muito maior de você controlar. Enfim, esse debate ainda esse tema ainda não entrou em debate na organização dos Jogos Olímpicos, entendeu? Mas, com certeza, essa organização ela é desafiadora, né, em todos os sentidos. Giba, quer completar? Não, Marcelo, eu queria só, não completar, pegando esse gancho só, muitos atletas de muitas modalidades, o Rogério sabe bem disso, dentro do COB, o COI hoje ele fornece o 365 Athletes, que é o programa para os atletas, diretamente para os atletas. Então, pós-carreira, entender o que está acontecendo, qual o debate da comissão dos atletas no Comitê Olímpico Internacional, quais as informações. Às vezes, quando a gente é atleta, a gente fica meio preguiçoso, né, Rogério? Preguiçoso não, é que a gente está tão focado no nosso esporte, em treinamento, que a gente não faz assim, ó. A gente não olha o que acontece em volta. E quando a gente vai começando o final da nossa carreira, se a gente não planeja, a gente cai num que todo mundo cai. Eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque começa a jogar com 13, vai se aposentar com 35, eu me aposentei com 38. E aí você olha para trás e fala, o que eu fiz? Né? Então, o atleta tem todo esse suporte, basta só ele querer aprender, porque realmente o COB também tem um curso maravilhoso de pós-carreira, que é um curso que dá para fazer online. Então, assim, eu instigo os atletas a serem um pouco mais curiosos, né, nesse ponto, porque isso daí vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Às vezes colocam algumas coisas nas redes sociais e não estão acompanhando o dia a dia, como o Rogério falou. Isso é muito importante para o atleta, nesse momento, não ir atrás de especulação. Está tudo bonitinho lá no site do Comitê Olímpico Brasileiro, no site do Comitê Olímpico Internacional. E, principalmente para os atletas, a comissão dos atletas do Comitê Olímpico Internacional tem uma força muito grande lá dentro, em opiniões, e os atletas do mundo inteiro federados podem dar a sua opinião também. Rogério? Não, eu acho importante que o atleta, ao longo da sua carreira, desenvolva o interesse em participar de todas as decisões que norteiam o desenvolvimento do esporte, né? Eu falo da minha própria carreira, que eu participei de debates contra a Confederação Brasileira de Judô, que pleiteava melhor estrutura para o judô, né? Na época, a gente treinava em tatame de palha, e queria treinar em tatame sintético, não tinha acesso a preparador físico, a médico, enfim. Então, ao longo de toda a minha carreira, eu aprendi sobre essa necessidade de debater os assuntos que trariam desenvolvimento para a minha modalidade, né? Então, eu acho importante isso que o Giba está falando, e acho importante que o atleta participe de decisões que tragam benefício, não benefício pessoal, mas benefício para a coletividade, né? O atleta acaba sendo beneficiado como consequência dessa melhora para todo o grupo, né? Tem outra pergunta do chat aqui, é do Marcelo Fadu para o Rodrigo. Ele quer saber qual tem sido a importância dos esportes para a NBA nessa parada e como aproveitar o jogo NBA 2K para engajar os fãs.
Marcelo, obrigado pela pergunta. A gente fez um projeto muito interessante nesse momento que está todo mundo em casa, que a gente pegou, né, o nosso joguinho de esporte, que é o NBA 2K, e a gente colocou os nossos atletas dentro de um campeonato, né? A partir daí, criou-se uma grande história, né, um grande conteúdo, e foi distribuído para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente fez essa transmissão na ESPN, e é muito bom você ver aquele grande astro que você idolatra jogando ali o jogo que você pode jogar na sua casa, né? Funcionou muito bem, e a gente tem explorado novos horizontes ali com o 2K, que realmente engaja muito fortemente com um fã mais novo, principalmente. A molecada, acho que agora a molecada que está dentro de casa, então o videogame sai fumaça, né? Está o tempo inteiro jogando ali, então tem sido muito positivo. A CBF também tem iniciativas ligadas aos esportes, né, Rato? E o Sport TV transmitiu um campeonato vencido pelo Bruno Fux. Parece que descobrimos aí o craque do futebol virtual no Brasil, né? Pô, na verdade, eu vou te falar, a pandemia, ela deu uma acelerada no processo, né? Então, por exemplo, existe uma série de e-games nossos, né? Então, a gente tem o iBrasileirão. O iBrasileirão, ele retrata o Brasileirão com o torcedor. Então, só para você ter ideia, está acontecendo agora, a gente tem 37 mil inscritos, está acontecendo e está muito bacana. Primeiro, a gente lida com os campeões de cada clube para depois eles se enfrentarem, e daí tem na reta final mata-mata através da Sport TV. Só que a gente criou nesse ano agora o Seleção Brasileira e Seleção Brasileira pela primeira vez. E no Seleção Brasileira, a gente, agora temos que descobrir quem joga game. Porque a última vez na seleção que eu fui lá, no último jogo nosso, foi no final do ano passado, eles estavam jogando aquele Fortnite. Todo mundo matando todo mundo e tudo mais e tal. Só que tinha uma turminha do futebol. E daí a gente agora descobriu o nosso craque que joga no Flamengo, o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro surpreendeu todo mundo, era tipo uma espécie de Copa América, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, todo mundo, e classificamos a primeira fase em segundo lugar ficou a Argentina. Final ao vivo na Sport TV. Brasil e Argentina. Pouca pressão. Com Everton Ribeiro e Agüero. Pô, arrebentou no sábado à tarde. Pô, daí todo mundo começou a ficar nervoso, porque ainda foi para a prorrogação, porque tem essa, né? Ainda quer trazer emoção. Então, pela primeira vez, o torcedor começou a sentir um pouco de seleção no game. Então, é uma forma também do game aproximar com o torcedor do estádio e curtirem a mesma coisa. A gente está muito mergulhado no games. A quarentena tem acelerado vários processos, inclusive esse aqui, né? O que a gente tem visto de lives, de reuniões ao vivo, né? Não só para criar um espaço de debate como esse aqui, mas dentro das próprias empresas, né? Acho que empresas que ainda eram tímidas no sentido de usar a tecnologia para reunir as pessoas foram forçadas a fazer isso, né? Acho que vale até um relato de vocês aí de como mudou, em termos de trabalho, a vida de vocês durante a quarentena, se algumas coisas que vocês acham que a gente está fazendo chegaram para ficar. Vamos começar pelo Rogério? Vamos lá. Vou ser sincero com você, não imaginei que de maneira tão rápida o Comitê Olímpico do Brasil pudesse colocar 260 funcionários para trabalhar em casa e trabalhando a pleno vapor, todos os projetos se desenvolvendo com muita qualidade, me surpreendeu. Eu, particularmente, confesso para vocês, eu demorei ali 1 semana, 10 dias para me organizar nesse trabalho em home office, né? Até você aprender que você tem que também ter uma certa disciplina no trabalho, né? Então, acordar cedo, tomar banho, tomar café, tirar o pijama, colocar uma outra roupa, né? Criar uma agenda de reuniões para que você possa participar das reuniões com qualidade ao longo do dia, encontrar um canto da sua casa para que você possa se concentrar. Então, para mim, foi um grande aprendizado e eu acho que para o COB também demonstra que, às vezes, a gente não precisa ter 250 pessoas trabalhando ali no prédio diariamente, né? Que muitas pessoas podem render e entregar o trabalho com qualidade, trabalhando em home office. Então, eu acho que esse é um processo que veio para ficar. Lógico, nós ainda vamos estar muito fisicamente no local de trabalho quando assim for possível, mas entendo que muitos vão poder trabalhar de casa também. Giba falou em 222 federações, é isso, Giba?
222 federações no mundo inteiro, né? São divididas por cinco categorias. O público brasileiro está acostumado a ver a primeira, né? Que é Brasil, Rússia, Estados Unidos. Só que aí você tem Camarões, você tem várias ilhas ali, Sumatra, enfim, Estônia, países que a gente não está acostumado a ver, mas que também fazem parte de uma segunda elite, né? E terceira, e quarta, e quinta, até chegar mais no pessoal da África, que é um pouco menos desenvolvido, mas que possuem grandes campeonatos. Eu tive no Marrocos os últimos 2 anos, pelo menos, acho que umas 6 vezes, vendo torneios 3 estrelas de voleibol de praia, o time do Marrocos jogando o campeonato africano, né, continental, classificando. São muitas federações e o cuidado tem que ser específico para cada uma das realidades que existem no mundo inteiro. Mas isso que o Rogério estava falando, para a gente atleta, assim, né, tem a condição de passar uma mensagem. E esse ano é um ano que, mesmo quando eu jogava, era um ano que nós tínhamos muito trabalho, né? Campanhas, presenças, palestras. Isso daí eu vou te falar, Marcelo, e a todos que, cara, pelo menos até as empresas se adaptarem a essa nova realidade, tá complicado. Para os atletas que estavam vivendo disso, né, de palestras e de tudo, caiu pelo menos uns 85, 90% de trabalho para essas pessoas. Então, foi um ano também financeiramente para esse tipo de esses ex-atletas, né? Que falam que todo mundo, o Rogério, acho que não sei se concorda comigo ou não, mas quando eles falam, você é um ex-judoca, não, eu sou campeão olímpico. Não é verdade, Rogério? Campeão olímpico vai ser sempre campeão olímpico, independente campeão de ser um olímpico é título vitalício. Já falei isso com o próprio Rogério, inclusive. Para mim, então, campeão olímco é para sempre. Mas é isso. Isso daí os atletas precisam se entender um pouco mais, tentar entrar também nessa tecnologia, mas realmente o mercado está bem complicado nessa parte. Talvez isso aqui que a gente está fazendo, né, abra algumas portas também, né, nesse sentido aí, do atleta como palestrante, como é possível fazer esse tipo de reunião, sim. Atingindo várias pessoas. O esporte, evidentemente, ele tem um lado presencial que é insubstituível, né? Os torneios, os campeonatos, os jogos, tudo, né? Os atletas precisam se encontrar. Mas do Rodrigo e do Rato eu queria entender se na parte gerencial, administrativa, se esse novo normal vai trazer também mudanças, se o que a gente está vivendo na quarentena vai ficar para depois. Na parte da gestão, a gente fala que foi muito interessante o processo que a gente passou. Eu lembro que teve uma quinta-feira, uma sexta-feira, eu acordei, meu celular explodindo de mensagem, né, e liga suspensa, né. É um negócio que demora um pouco para você codificar, entender o que aconteceu, né. E eu confesso que não só eu, mas meu time inteiro, enfim, a primeira semana foi muito complexa, né? O Rogério colocou muito bem isso, né? Mas o ser humano consegue se adaptar rápido, ou seja, e agora eu tenho 2 filhas, onde eu vou trabalhar, como é que eu vou gerenciar o time, fazer os projetos acontecerem. Então, acho que a primeira semana foi bem desafiadora e eu confesso que agora, acho que com a tecnologia, né? O que a gente está usando agora como referência até, as coisas, eu tenho notado que o time está muito mais conectado, muito mais próximo e mais eficiente, né? Porque fora você tocar o teu negócio, você tem que ajudar a sua filha a estudar, você tem que fazer o almoço, enfim, né? Acho que vem outras atribuições aí que você não estava acostumado. Então, as pessoas estão muito focadas, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho trabalhado, enfim, estão muito produtivas. Então, está sendo muito interessante. E aí, com isso, a gente conseguiu colocar muito conteúdo no ar, para deixar o fã próximo. O tempo inteiro quente, conteúdo quente, os atletas, ex-atletas, ou seja, todo mundo virou essa chave para focar nisso, né? Então, tem sido interessante. Acho que a volta para o novo normal é que tem me chamado a atenção também, né? Como é que a gente vai tirar essa pressão toda e, ok, deixa eu pisar fora de casa e ver como é que essa história nova, né? Acho que vai ser um processo, acho que se a gente falar assim, vai ser semana que vem, vai dar um frio na barriga em todo mundo no mínimo, né? Então, acho que eu estou curioso para entender como é que vai ser esse retorno, né? E eu acho que esse retorno na questão de business, tá claro que a tecnologia ajudou demais, né? Enfim, né? O Rogério comentou de 300 pessoas num único prédio simultaneamente, tem que estar todo mundo lá. Será que precisa estar todo mundo lá, né? Sendo que todo mundo, enfim, em princípio está produzindo igual, né? Acho que isso vai mudar muito. As dinâmicas de trabalho vão mudar. É óbvio que precisa ter olho no olho, né?
independente do calor, da energia que a gente sente do esporte ali na quadra, tem o lado de você fazer uma reunião presencial ser muito mais produtiva do que a distância. Só que agora a gente está fazendo essa distância ser muito próxima, né? Então, acho que vai mudar bastante. Eu acho que não volta como era antes, né? Na questão de gestão, acho que mudou bastante. Aliás, eu queria parabenizar todos, é um sinal claro do amadurecimento do home office, que já estamos com 45 minutos desde o horário de abertura da sala, ainda não tivemos cachorro latindo, nem criança passando por trás da câmera, né? Então, é uma reunião... Mas né? a câmera está bem fechada, só para deixar claro isso. São os truques que a gente vai aprendendo, né? Justamente para poder manter a civilidade do home office. Queria ouvir também o Rato sobre esse assunto. Eu não tenho problema, que eu já vim para a CBF hoje, aproveitei para ficar até mais tarde, daí não tem chance de criança passar, ninguém passar, então estou tranquilo aqui. Agora, na verdade, eu acho que tem um lado positivo. Eu acho que é ruim falar, né? Tem um lado positivo de uma crise tão feia. Mas, sinceramente, eu acho que a tecnologia, todo mundo acelerou o processo. Por exemplo, a gente tem aqui a CBF Academy. A CBF Academy tem mais de 30 cursos. A gente já estava no estudo de fazer online. Pô, isso tudo acelerou. E hoje já temos 2 meses de pandemia, temos mais de 30 cursos online. Então, já chegou, acho que, milhares de alunos. Então, a gente está conectado, até mesmo reunião de clubes. Esse negócio que a gente falou da pandemia, do presidente conversar, trazer 20 clubes para o Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, não é simples. Você pega o Sport do Recife, que é lá em cima, você pede ou da Série B, ou da Série C, ou feminino, que ainda tem recurso menor ainda. Então, com essa tecnologia, a gente conseguiu ganhar tempo, agilidade. E daí o Rogério, eu acho que ele matou a sacada, mas é a parte da organização nossa. Porque se você relaxar, você perde o time, você perde tudo e tal. Uma das conversas produtivas que teve na conferência foi com o Juninho Paulista, nosso diretor de futebol. A gente conversando e tal, já chegou até tarde, 8 horas, e daí ele veio com, eu estou falando com jogadores, e de repente a gente ajudar de alguma forma, e foi aí que saiu a seleção solidária, que é os jogadores ajudando com doação, junto com a CBF e tal, daí a gente coloca, então vamos chamar, não dá para chamar todos os jogadores, né? Mas pela distância. Então, a gente conseguiu unir na mesa com Marquinhos, Neymar, o Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Casemiro, citei, não devia ter citado, porque eu vou esquecer um, né? Enfim, a gente colocou todos 7 eles, líderes. juntou todos eles. Todos eles. Daí a gente juntou eles de um dia para o outro. Na hora a gente percebeu que eles queriam ajudar, mas eles não sabiam como ajudar, porque não é certo e transparente e tudo mais. Daí a gente conseguiu trabalhar e deu menos de 20 dias, a gente já conseguiu doar, arrecadou mais de 5 milhões e tal. Então, eu acho que trouxe muita coisa positiva e eu acho que quando acabar essa pandemia, a gente vai economizar viagens, sabe aquelas Ponte Rio-São Paulo para uma reuniãozinha? Eu acho que isso daí vai acabar. Então, isso inclusive, eu acho que vai trazer uma economia para todo o sistema esportivo, né? Porque, assim como na CBF, você tem que reunir todos os clubes de futebol, ou reunião que vai reunir todos os médicos, representantes das diversas equipes, enfim, essa ponte aérea que você falou, que às vezes a pessoa vem, aí tem o almoço, tem a reunião, volta, e de repente você, com uma reunião à distância, que nós estamos fazendo aqui, em 1h30, você resolveu o problema, custo zero. Então, isso eu acho que também vai trazer uma economia muito grande para todas as entidades e para todas as organizações, né? Reuniões não só no país, né, que tem uma dimensão continental, mas às vezes até reuniões que você tem que viajar para o exterior para fazer, que você pode também fazer através de uma plataforma, de maneira remota, né? O Rogério citou aí economia, custo zero. Agora, desculpa atrapalhar. À vontade, Rato. O Rogério falou, e o Rogério organizou, junto com a Manuela, a diretora de marketing deles, uma reunião agora, semana passada. Participei, com todos os diretores de marketing, semana passada, com todos os esportes do Brasil. Quando eu vi lá, era muito esporte. Todo mundo numa mesma reunião. 62. 62 pessoas. Foi maravilhoso. Eu acho que
tecnologia, como diz o Rodrigo, aí a tecnologia é isso. Acho que caiu a minha, então era só para elogiar a tecnologia, tá? No momento em que você estava elogiando a tecnologia te deu uma derrubada rápida, mas deu para entender. Pelo amor de Deus, pô. Deu para entender. Mal agradecida a tecnologia, né? Mas deu para Mal agradecido. Deu para pegar o seu raciocínio todo, sim. O Rogério citou a economia, custo zero, coisas que vão passar a ser preocupações muito grandes, maiores ainda daqui a pouco, né? Hoje falamos de uma crise de saúde, que é a pandemia, o combate ao vírus, e já começa a se falar também na crise econômica, que certamente vai se seguir a esse momento, né? Eu queria começar ouvindo o Giba para saber das preocupações dos atletas, como é que eles estão vendo isso. A gente, por exemplo, quando fala do futebol, fala de 80% de atletas no Brasil que têm salários que vão de 1 a 3 salários mínimos, o Rato me corrige se eu estiver errado na proporção, mas o número que me lembro de cabeça é esse, e que muitos deles têm contratos temporários, eles não têm contrato de uma temporada cheia, porque os clubes pequenos, né, os clubes que não estão disputando competições nacionais, têm um tempo limitado. Essa preocupação no vôlei, como é que está, Giba? Os atletas já têm se falado muito sobre isso, queria ouvir esse lado primeiro. Na verdade, no dia, se eu não me engano, segunda-feira da semana passada, nós lançamos o Athletes Fund, que foi o fundo dos atletas aceito pelo board e o executivo da Federação Internacional, onde nós estamos priorizando hoje os jogadores de voleibol de praia, porque o jogador de voleibol de praia, sem o prize money, sem os prêmios das competições, eles realmente estão passando uma dificuldade bem grande, diferente do pessoal do vôlei de quadra, que a maioria deles, nós tivemos aí casos, a Rússia, que cumpriu o contrato inteiro de todos os atletas da Liga A e B, a Itália, que entrou num acordo em 2 salários, não pagarem os últimos 2 salários, o Brasil, que teve uma diminuição percentual, quem tem contrato de mais anos, eles colocaram para que seja dividido no ano subsequente, enfim. Então, são vários cenários no mundo inteiro, onde a gente, nós, né, falo, eu como presidente, o Vlad Girbit, que é da Sérvia, também campeão olímpico em 2000, nós trabalhamos, aí tem o Emanuel, tem o Julius Brinkman, que foi campeão também em Londres, no voleibol de praia, são 10 atletas, e a gente conseguiu pleitear com o board, né, principalmente, para que eles aceitassem esse fundo. Então, isso até é uma coisa, depois, se o Rato quiser, depois a gente pode conversar em particular, eu posso passar para você mais ou menos o esqueleto de como isso aí foi feito. Foram 3 meses de uma constante discussão entre todo o pessoal do desenvolvimento da Federação Internacional, os atletas, a diretoria, a presidência, para que a gente conseguisse chegar para saber quem pode ser eleito a receber esse fundo e quem não pode. Claro, nós temos um valor estipulado, né, um montante total, e agora a gente está vendo quem pode receber esse dinheiro. Então, são dois mundos completamente diferentes, né? Apesar de ser uma família só, a gente tem esse problema no voleibol de praia, que é o prize money, que sem o campeonato eles não têm como ter esse recebimento desse salário, salvo os atletas como a Ágata mesmo, ou vários, os Alisson, que eles têm um patrocínio particular. Fora isso, realmente está uma situação bem difícil para esses atletas. Dentro do COB também existem, né, vários cenários, né, Rogério? Como o Giba está descrevendo, dentro de uma mesma federação do vôlei, você tem uma situação diferente da quadra para a praia, de um esporte para o outro, então a variação é imensa, né? A variação é imensa, e a grande preocupação do COB hoje também é em relação à arrecadação dos recursos das loterias, né? Nós tivemos uma diminuição do número de apostas, e com isso o COB também acaba recebendo menos recursos das loterias. Isso pode impactar, não hoje, mas no futuro, os projetos que nós desenvolvemos de treinamento, né, e de participação em torneios no exterior. Embora, lógico, o COB, nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, passou por um processo de austeridade, e esse processo de austeridade implantado pelo atual presidente, Paulo Vanderlei, é que tem nos dado, não digo tranquilidade, né? Tranquilidade nesse momento ninguém tem, mas tem nos dado
um equilíbrio para tomar as decisões corretas e continuar atendendo os atletas em tudo aquilo que é necessário na sua preparação. Agora, lógico, eu comungo também dessa preocupação que tem o Giba, porque além do treinamento, além da participação na competição, o atleta também precisa receber o seu salário, um auxílio financeiro que o possibilite se dedicar exclusivamente de maneira profissional à atividade esportiva, né, à competição. Não temos hoje como atingir a excelência sem o atleta poder se dedicar profissionalmente ao seu treinamento. E essa, eu acho que é a grande preocupação no momento. O governo brasileiro tem um grande programa, que é o programa Bolsa Atleta e o programa Bolsa Pódium, mas, mesmo assim, é um momento de muita preocupação e muita atenção com os atletas brasileiros. Dentro do futebol brasileiro também, né, tem um impacto, para usar uma expressão que ficou famosa no futebol brasileiro, em patamares diferentes, né? Você tem hoje grandes clubes equilibrados, como o Flamengo, que estão enfrentando seus próprios problemas, por exemplo, com renovação de patrocínio. Você tem clubes que já tinham salários em atraso, e isso falando aqui de Série A. E à medida que você vai baixando de série, né, até chegar aos times que a gente chama de fora de série, aqueles que não disputam competições nacionais, que só têm relação com as suas federações estaduais, aí a situação já é bem mais complicada, né? O Rato estava paradinho assim, falei, está prestando muita atenção no que eu estou falando, mas não é, porque a imagem dele travou mesmo. A situação é dramática. Opa, agora a gente começa a ouvir, acho que ele vai retomar a conexão, enquanto isso eu ouço o Rodrigo, que vai falar com a gente de outra realidade, né? De uma liga que tem contratos milionários, mas que vai se preparar também para viver uma nova realidade, não é isso? A NBA já começa a conversar sobre o que pode ser esse futuro próximo em termos de arrecadação. Por exemplo, estamos falando aqui de estratégias de patrocínio, de marketing, de coisas relações que vão mudar no futuro muito próximo, né? O que a gente vê, né, acho que na questão dos contratos, tanto de distribuição de conteúdo quanto de patrocínio, a forma que a NBA faz negócio é uma maneira muito peculiar, né? São normalmente contratos de longuíssimo prazo, contratos de 4, 5, 8, 10. A gente tem marcas que estão com a gente há 15, 20 anos, né? Então, acho que quando você tem essas oscilações no mercado, isso acaba passando de uma maneira que impacte menos o nosso negócio. Eu acho que a grande discussão que a gente tem no momento é entender essa possível volta, né, que não está confirmada ainda, enfim, tem muita especulação, mas a gente entender, acho que a grande preocupação que a gente tem agora é esse próximo passo, né, como fazer essa volta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um time aí já dedicado de várias frentes para entender o que é a nova experiência do Flamengo, né? Acho que esse é o ponto, é o nosso laboratório ali, eu brinco que tem gente ali quebrando a cabeça para entender, ok, né? A gente, se der tudo certo, a gente vai conseguir voltar. E o que a gente vai conseguir fazer para garantir que aquela experiência NBA, que é o nosso DNA, né? Que é fazer aquela experiência incrível, continue sendo incrível, né? Acho que esse é o ponto que os nossos cientistas ali estão trabalhando para conseguir garantir essa melhor experiência novamente, independente dos riscos de saúde, né? Respeitando todos. Acho que o Rato voltou. O Rato voltou. E ele não precisa se preocupar em perguntar em que ponto ele foi cortado, porque a gente não ouviu nada da sua resposta. Não. Eu ouvi toda a sua pergunta. Não vou mais elogiar a tecnologia, não elogio mais, mas eu ouvi tudo. Vi que você estava atento, que eu estava atento e você achou que eu estava ouvindo. Isso, foi quando a sua imagem congelou e a gente perdeu o som. Então, não tem problema. Você pode começar do começo. Na verdade, é o seguinte, Marcelo, só para você saber, você sabe, na verdade, acho que vou precisar intervir de novo. Deixa eu confirmar com o Rodrigo, com o Giba e com o Rogério, está chegando travado para eles também. Ela é muito deficitária, ela é nível nacional ainda, hein? Não vai falar. Rato, acho que a gente vai precisar pedir para você se desconectar e conectar de novo, porque está chegando travado aqui para todo mundo. Para que o Rato tenha tempo de fazer isso, eu aproveito que tem outra pergunta do chat, é do Paulo Godoy, técnico de basquete do NBA Basketball School do Colégio Bandeirantes de São Paulo.
primo do Giba, o Giba já deu aquela ajeitada ali, já reconheceu, e ele mesmo se identificou aqui, viu, Giba? Ele quer saber de você e do Rogério se vocês acham que a pandemia pode afetar os atletas no seguinte sentido: a preparação para os Jogos Olímpicos, né? Já que em cada país a pandemia chegou num determinado momento e foi combatida de uma determinada maneira. Sem dúvida nenhuma, isso daí atrapalha muito, como a gente falou no começo, né? Estar junto, ter o treinador ali o tempo inteiro cobrando, isso também mudou bastante. Não sei se o Rogério concorda comigo ou não, mas a responsabilidade do atleta, dele ter que se cuidar sem precisar de toda hora alguém estar em cima dele, né? Então, o Rogério tem um pouco mais disso no esporte individual. Mas eu sempre brinco com o Flávio Canto, Rogério, que eu falo o seguinte: o teu esporte é individual só quando você sobe no tatame, porque o resto é um esporte coletivo, né? Então, todo esporte individual não deixa de ser um esporte coletivo também, pelo treinamento, pelo esforço técnico, preparador, nutricionista, psicólogo, enfim. Isso também vai mudar bastante no autoconhecimento do atleta, que ele vai falar: opa, peraí, se eu não estiver me cobrando, nesse momento eu não vou ter ninguém para me cobrar, então eu tenho que treinar até às vezes mais, né? O Rodrigo tem até o que falam, né, no Last Dance do Michael Jordan, quer fazer alguma coisa, fala que ele não consegue. Então eu vivi bastante isso, porque, enfim, eu fui cortado da minha primeira peneira pelo antigo Clube Banespa, quando eu fui fazer a Dança dos Famosos, no primeiro dia, na apresentação da Dança dos Famosos, a Camila Lobo, que foi minha professora, ela chegou para mim e falou assim: nossa, eu tô triste. As meninas falaram que eu peguei um atleta grande e duro, já vou sair no primeiro final de semana. Aquilo ali para mim foi uma motivação. Eu falei: agora você vai ver, agora elas mexeram com quem não devia. Mexer com um atleta, falar que um atleta não consegue, cara, é a mesma coisa de falar assim: ele vai treinar 10 vezes mais. Isso, Giba, está falando do atleta de alto nível, né, que, aliás, se torna um atleta de alto nível até por esse tipo de motivação. Diga, Rogério. Não, eu acho que o grande desafio daqui até os Jogos Olímpicos é exatamente a preparação dos atletas, né, para que ele consiga chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a mesma condição de treinamento de atletas de outros países, né? Nós temos países que já estão num processo mais avançado nesse enfrentamento da pandemia, então os atletas já retornaram aos treinamentos. Nós aqui no Brasil ainda estamos aí no auge desse processo de disseminação do vírus. Então, esse é o grande desafio. O COB hoje definiu um projeto que vai se executar agora a partir do mês de julho, que durante 6 meses nós vamos levar os nossos principais atletas para Portugal, que é uma das bases que nós já havíamos definido para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Utilizaremos também alguns outros países da Europa, mas já a partir de julho os nossos principais atletas estarão indo treinar na Europa para que eles possam retornar aos treinamentos em alto nível o mais rápido possível. Alguns, inclusive, já treinam no exterior, no caso do Hugo Calderano, por exemplo, que está na Alemanha e já voltou a treinar, né? Quer dizer, o Calderano nem retornou para o Brasil, ele ficou lá na Alemanha, continuou lá, mas nós temos vários atletas que necessitam retornar o mais rápido possível aos treinamentos. Como falou o Giba, o atleta em casa, ele consegue fazer uma preparação física até de boa qualidade, mas muito distante da real necessidade de um atleta olímpico que almeja uma medalha, né? Falar em retorno, estou vendo o Rato de novo. Agora você xinga a tecnologia, Rato. Diz que a tecnologia é uma porcaria, que ela não serve para nada e tal, para ver se ela te dá uma trégua. Se eu fizer isso, ela vai se revoltar e daí vai me derrubar de novo. Vou parar por aqui. Então, só para falar dos atletas, na Série A, B, C, D, todo mundo só vê os maiores da Série A, mas no futebol realmente a situação não é simples. A gente, além de tudo, não pode esquecer, tem o feminino, tem a arbitragem, que sem jogos também não vive. Então, a gente está falando de muita gente, é muito player. Então, até com a administração Walter Feldman, junto com o Rogério Caboclo, sentaram para analisar, porque também não é simples você tentar dar o suporte. Até porque a volta não vai ser simples, a volta vai ser custosa, porque fazer esses protocolos de saúde e de segurança vai ter custo. Então, acho que o Rogério sabe disso também. É complicado. A gente, nessa primeira ação, a gente conseguiu dar um suporte para o feminino, para a Série A1 e A2, para a Série C e D de dado,
e também para todos os árbitros que trabalham com a CBF. Então, realmente não é simples. E essas pessoas, a gente está falando do atleta, você falou agora do atleta treinando em casa. Isso que a gente só imagina os atletas tops, mas a maioria não são os atletas que recebem tão bem. Então, eles não têm estrutura de treinamento. A arbitragem também precisa treinar, porque ela é super cobrada. Então, realmente um momento dramático, difícil, mas como todo bom brasileiro, a gente vai passar por cima dessa e vai voltar mais forte. Pois é, a gente vai passar, vai voltar, mas ainda não sabe quando, né? Em muitos esportes, em muitas ligas, né? O caso do Rogério talvez seja excepcional aqui, no sentido de que a competição para a qual o Comitê Olímpico do Brasil está voltado, que são os Jogos Olímpicos, no caso do COB, né? Tem também o Comitê Paralímpico, pensando nos Jogos Paralímpicos, já foi transferida de temporada, deixou de ser 2020, passou a ser 2021. Então, longe de dizer que isso é fácil, eu já até conversei com o Rogério na Rádio Globo sobre a complexidade dessa mudança, né? Como é que você transfere toda uma preparação que era para daqui a pouco, né? Era para julho desse ano, você transfere ela um ano no calendário, isso não é fácil. Agora, em outros, quando a gente fala de ligas, todo o esforço que está sendo feito é para retomar a temporada 2020. Enquanto isso, tem que pensar em como é que vai ser a temporada de 2021, porque, inevitavelmente, ela vai ser empurrada para frente, né? A NBA sofre muito com isso, Rodrigo, vai conseguir terminar de uma maneira que preserve essa virada de calendário. Você colocou muito bem, né? A gente tem olhado essa retomada, né, para garantir que a gente consiga terminar a temporada vigente, para suspensa, mas entender qual o timing que a gente consegue ali para encaixar já a volta da próxima, né? A nossa temporada começa sempre no mês de outubro, então a gente está entrando hoje em 1º de junho, ou seja, tem uma hora que se torna impossível, né? Então, existe uma análise aí, seguindo todo o padrão de segurança para a gente conseguir voltar, se for o caminho, mas automaticamente já pode vir um impacto para a seguinte, né? E acho que a boa notícia, né, sendo otimista, é que para a próxima temporada, eu acho que dado todos os exemplos que você citou aqui, da Alemanha, de outras ligas, de outros esportes, né, tá todo mundo aprendendo, né, porque ninguém sabe o que funciona e o que não funciona, né. Não sei se a solução do DJ que você comentou funciona bem, não funciona bem, vai ter esporte que vai funcionar, outras que vão mandar puxar o som, enfim. Eu acho que tá um momento de grande aprendizado para todo mundo, né, acho que ninguém sabe essa resposta, né. Mas com certeza tem esse impacto, assim como nas Olimpíadas já teve o Rogério tem essa quase facilidade, né, no bom sentido de ter uma visão ali na frente, né, que foi prorrogada para frente. No nosso caso, a gente vê que conforme vai passando o tempo, a gente vê que isso vai começar a empurrar a próxima temporada, né? Mas ao mesmo tempo, acho que tem muita gente já fazendo esse exercício ali no campo, efetivamente, para ver o que funciona e o que não funciona. Na CBF, como é que vai, Marcelo, desculpa só, pegando esse gancho, eu achei muito legal o Rogério ter colocado isso. Você vê como a gente estava falando de Tóquio, ele já tinha um Red Square para fazer Paris 24. Então, assim, como os organizadores, isso os atletas precisam entender também, porque o atleta, quando ele chega lá no campo, ele quer ver um ônibus limpinho, um restaurante bacana, ele quer ver o ginásio pronto para ele jogar, um vestiário limpo, um chuveiro quente. E o que acontece por trás, né? Isso é muito interessante, Rogério, que você colocou, que o pensamento ele tem que estar muito lá na frente, já pensando nos próprios atletas. Então, acho que é muito legal, a gente está fazendo um trabalho também na Federação Internacional, que é trazer os atletas para dentro da Federação Internacional, falar, vem aqui conhecer um pouco da onde que nasce o teu campeonato, como que é complexo isso tudo acontecer e quanto lá na frente nós temos que pensar. Então, eu achei a colocação do Rogério muito bem, um ponto muito importante para todo mundo que está assistindo entender como as pessoas que trabalham na organização e no planejamento, a visão que eles precisam ter. Não existe cenário sem complexidade hoje. Se você pegar o caso da CBF, o Campeonato Brasileiro era para estar acontecendo agora. Eu não sei calcular em que rodada estaria, não sei se o Rato vai ter isso de cabeça. Seria um mês já, né? Seria Então, você já tem um mês sem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Mas não é só isso. Para que o Campeonato Brasileiro possa começar, primeiro, você precisa entender se e como os estaduais vão acabar, né? Depois, até quando você vai fazer o Campeonato Brasileiro
e como você vai casar o Campeonato Brasileiro com competições que são da própria CBF, como a Copa do Brasil, e outras que não são da CBF, como a Libertadores, a Sul-Americana, e como é que no meio de tudo isso, tanto que o Rato, quando ele falou assim, não, tem a seleção também, eu brinquei, tem, porque vai ter que, além de tudo, encaixar as eliminatórias no meio de um calendário em que já está faltando data, né? Exato. E se você pensar, essas ainda da Conmebol, você ainda tem que respeitar o país, porque se o país fechar a fronteira, um paizinho fechou a fronteira, não tem Libertadores, tem que esperar. O nacional já tem também é super complexo, porque, por exemplo, Porto Alegre está indo bem, está ótimo, legal. Se o Nordeste não melhorar, não tem como fazer jogo. Então, é um trabalho a 200 mãos, falando diariamente com órgãos competentes da saúde. O Ministério da Saúde, acho que é quase diário o contato, mas a gente só atento nessa curva. Essa curva a gente não vê a hora de começar a cair. É complicado. Acho que o que mais cansa, além de tudo, é o fato de não saber quando começa. Muito bem, a gente não sabe quando começa, mas sabe que está acabando o tempo aqui do nosso papo, passou rápido, e para a gente se despedir, eu queria fazer uma rodada com vocês, tirando o Rato, que já disse que está na sede da CBF, a próxima tarefa dele é ir embora para casa, né? Queria saber qual é a próxima tarefa de cada um. Em que cada um vai ajudar? É lavar louça, é fazer o jantar, é cuidar de criança, é por onde, Giba? Não, eu vou fazer um jantar ali agora, o pessoal está aqui, o meu sogro e minha sogra vieram ficar junto com a minha esposa, né, que está com 6 meses e meio de gravidez, a mãe veio lamber um pouquinho a cria, e eles também estavam de quarentena no Rio, vieram de carro para não ter nenhum tipo de perigo. Então agora é colocar os meus dotes que eu aprendi lá na Ana Maria Braga de superchefe em prática aqui, cuidar um pouquinho deles, que eles já estão indo e voltando amanhã. É isso daí. E continuar aqui, né? Continuar estudando, atento, até porque o Rogério está falando das reuniões que ele faz, mas imagina quando você faz uma reunião com o Kobe ou com o Japão, você tem que lidar no fuso horário deles, então o teu dia acaba dando uma embaralhada quando tem esse tipo de compromisso. Rogério? Eu estou tranquilo, Marcelo. Meus filhos já estão grandes, eu estou aqui tranquilo. Vou fazer uma refeição leve, porque eu estou de dieta, tentando diminuir o peso, entendeu? Mas estou tranquilo. Agora, só descansar um pouquinho. Rodrigo, não vai dizer que ainda tem alguma reunião hoje, não? Não. Por hoje é só prometi para a minha mais velha, de 5 anos, que ia dar um beijo nela antes dela dormir. E, Giba, eu preciso te pedir um favor. A gente fez uma live semana passada. A dona de negócio, minha mãe, estava assistindo a live. Me deu uma bronca que eu não falei, que eu ia falar com você. Encarecidamente, por favor, mande um beijo para minha mãe, que eu vou dormir tranquilíssimo, cara. Dinorá, o nome da sua mãe? Exato. Dona Dinorá, ó, não briga com ele não, tá? Ele esqueceu, ele tá com a cabeça cheia. Um beijo bem gostoso no seu coração, e quando a gente tiver a oportunidade, sem dúvida nenhuma, eu dou um jeito aí da gente conversar com o Rodrigão pra gente se conhecer, tá bom? Giba, ganhei a semana, cara. Obrigado, viu? Tava ruim. Valeu. Você ganhou a semana e me deu um encerramento perfeito. A gente não precisa falar mais nada. Só boa noite para todo mundo e obrigado pela participação. Marcelo, aproveitar também para dar um beijo no meu primo, né, que entrou aí só para falar, que é um treinador de basquete também, a família esportiva. Paulinho, um super abraço, cara. Um abraço para todos. Rogério, prazerão em te ver de novo. Super feliz aí de bater esse papo com vocês. Obrigado, prazer também falar com você, Giba, Rodrigo, Rato. Marcelo, sempre um prazer estar com você. Grande abraço aí a todos. Ao Rato, um bom retorno. Ao Rogério, ao Giba e ao Rodrigo. Boa noite. Valeu, pessoal. Uma honra. Quem puder, fique em casa. Obrigado, gente. Boa noite. E muito obrigado boa noite. Boa noite pela participação de todo mundo. Tchau. Tchau.